Então vamos lá, falar das principais notícias e acontecimentos do mercado de fundos imobiliários nesses últimos dias. Meu nome é Gabriel Porto, sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos e por aqui toda semana eu te trago informações e notícias de qualidade para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. O Banco Central acabou de soltar a taxa Selic para esse momento. Tivemos a reunião do Copom ontem e hoje e a Selic continua em 15% ao ano. Já era uma taxa prevista para o mercado nessa primeira reunião do ano, porém a grande questão é o seguinte: para março a tendência natural é que a gente tenha já o primeiro corte da Selic no ano de 2026 para 14,5% e até o final do ano de 2026 a expectativa do mercado é que a Selic feche em 12,25%. Para você que investe, o que muda, né, com essa Selic permanecendo 15% nesse momento por pelo menos mais 45 dias? É o momento, é a oportunidade de você investir de fato no mercado, na bolsa de valores, principalmente em fundos imobiliários. Porque quem compra fundos imobiliários antes do primeiro corte da taxa de juros em um ciclo completo de Selic tende a se beneficiar. Se você deixar para comprar após o primeiro corte, a tendência natural é que você pague mais caro. Então 2026 é de fato um ano de inversão nas estratégias de investimento, diminuindo porcentagem de renda fixa para trazer para a Bolsa de Valores. No dia de hoje eu quero falar sobre um investimento que o Nubank vem fazendo em um dos segmentos mais interessantes, no meu ponto de vista, nesse momento, para se investir no mercado de fundos imobiliários, que é o segmento de lajes corporativas. E essa notícia aqui só nos reforça que é um segmento que tem muito para se valorizar nos próximos 2 ou 3 anos. O Nubank anunciou um investimento de 2,5 bilhões em novos escritórios. Esse movimento só nos mostra o seguinte, que a questão do home office, principalmente nas grandes empresas, cada vez mais vem diminuindo. E o que fez a vacância do segmento de lajes corporativas aumentar lá no início da pandemia foi muito isso. E nesse momento a gente está vendo um movimento totalmente o contrário, as vacâncias diminuírem, porém o preço em mercado ainda se tornar muito estável, porque a gente tem que levar em consideração o seguinte: quando uma laje corporativa é alugada, quando um contrato é estabelecido, isso não interfere automaticamente no aumento e no incremento de renda, nos dividendos e o que não interfere diretamente no preço que a gente vê em mercado. Ou seja, quem se posiciona antes disso consegue ótimas oportunidades. Nessa notícia a gente pode ver aqui o seguinte, tá? Um imóvel localizado na rua Oscar Freire, cuja ocupação está prevista para o ano de 2027. O imóvel conta com 35 metros quadrados e capacidade para até 3.000 pessoas, além de ter uma outra estrutura. E o outro imóvel, a partir de abril de 2026, vai ser ocupar o Capote 210, um empreendimento de 20 andares, tá? Que vai abrigar uma research ali para alguns produtos com clientes que o Nubank vem fazendo. Então tudo isso aqui nos reforça exatamente isso que eu estou falando. E eu quero destacar, antes da gente ir para as próximas notícias, 3 fundos imobiliários de lajes corporativas que eu olharia nesse momento: HGRE11, PVBI11 e RCRB11. Tá? Todos esses vão estar ali negociando com 15% a 30% de desconto sobre o seu valor patrimonial e movimentos como esse, principalmente em lajes corporativas, bem demandadas, principalmente na cidade de São Paulo, nos mostram que é um caminho bem interessante a seguir. Agora falar do fundo imobiliário Tegar 11, fundo de desenvolvimento que na última segunda-feira divulgou seu relatório gerencial do mês de dezembro e ele não trouxe notícias muito positivas para os seus cotistas, por isso que ele fechou o dia de ontem, a terça-feira, com mais de 11% de queda em mercado, tá? Um movimento totalmente atípico para qualquer tipo de fundo imobiliário. Por mais que esse seja um fundo imobiliário de risco mais elevado do que a média geral, fechar um dia com mais de 11% de desconto ou mais de 11% de queda é de fato muito acima da média. Quando a gente abre esse relatório gerencial, a gente entende os motivos que fazem a gestão trazer esse guidance mais apertado para os dividendos. Primeiro, atualização do volume e velocidade de recebimentos esperados das incorporações em razão de atrasos na liberação de financiamentos bancários. Lembrar que o TEGA é um fundo de desenvolvimento que depende muito de financiamento
imobiliário, né, junto com agências financeiras. Segundo, desaceleração na velocidade das vendas, então é um fundo de desenvolvimento que depende das vendas imobiliárias para conseguir trazer um retorno. O terceiro, o efeito na projeção decorrente do atraso de recebimentos na venda da Viel. Revisamos o guidance de distribuição para o primeiro semestre. A Viel é uma operação que o fundo imobiliário fez recentemente, lucro próximo ali de R$ 4,00 por cota, mas que ainda não se tem um prazo de estimativa para esse valor entrar para dentro do fundo imobiliário. Dito isso, né, com todas essas questões e principalmente com a Selic ainda aí na casa dos 15%, faz com que esse fundo imobiliário fique ainda mais complicado e mais complexo a sua vida na questão da entrega em dividendos. Por isso que para o primeiro semestre de 2026 a gestão estima que entre 70 centavos e R$1 por cota. Hoje é um fundo imobiliário que paga R$1 nos últimos meses, mas para esse primeiro semestre pode ficar abaixo disso. E isso, de forma quase que automática, faz com que o mercado tenha ali as suas ações e a ação mais imediata, de fato, a venda das cotas do fundo imobiliário. Então, o que a gente pode entender por isso tudo? O fundo imobiliário, o TEGAR11, em ativos, gestão, a qualidade, ele ainda permanece da mesma forma. De fato, o momento da economia, o momento não é tão favorável para esse tipo de comércio no Brasil, principalmente com essa taxa de juros tão alta, o que dificulta várias questões relacionadas a financiamento imobiliário. Então, neste momento, TEGAR11, apesar de ainda continuar sendo um excelente fundo imobiliário, tende a trazer um dividendo menor por conta disso, e isso fez com que o fundo imobiliário tivesse uma queda muito brusca em mercado. Você que é cotista desse fundo imobiliário, deixa aqui abaixo nos comentários o que você está achando aí desse movimento, se você encara isso como uma oportunidade ou não. Outro fundo imobiliário que nos últimos tempos também vem com uma queda bem forte no mercado é o GARI11, fundo imobiliário de varejo ou híbrido, né? Muita gente considera ele como híbrido porque além de ter varejo tem um pouco de galpão logístico também. No último mês teve uma queda de quase 4% aqui na sua operação, fruto do quê? Fruto do GARI convocar uma AGE para ampliar o capital autorizado e criar recompra de cotas, principalmente por essa questão do capital autorizado. Hoje o fundo imobiliário pode operar com até 10 bi sobre patrimônio. A gestão trouxe para o mercado uma possibilidade de multiplicar por 10 esse patrimônio, ou seja, sair do máximo de 10 para 100 bilhões de reais e ainda assim aumentar os poderes da gestão sem precisar consultar o cotista, o que para muita gente não foi visto ali com bons olhos, né? Muita gente ainda fica um pouco receoso, com o pé atrás. Isso fez com que muita gente se desfizesse desse fundo imobiliário em mercado. E de fato, a gente está vendo isso aqui, o fundo negociando a R$ 8,78 no momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, o que representa, se a gente for dar uma olhada aqui em valor patrimonial e tudo mais, um PVP de 0,95, né? Então, para quem entende que é um fundo imobiliário que faz sentido, um fundo imobiliário que tem um potencial interessante no mercado, ele está sendo negociado com 5% de desconto para esse momento. E se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários e ter uma estratégia completa para saber quais fundos imobiliários você deve investir para aproveitar as principais estratégias, você precisa acompanhar a carteira recomendada da Orion. Por lá você vai ter uma lista completa de fundos imobiliários e vai saber em quais fundos imobiliários você deve investir nesse momento e por qual preço você deve pagar e quais fundos imobiliários você deve evitar ou vender da sua carteira. É uma estratégia completa que só em 2025 teve um retorno total de aproximadamente 22%. E 2026 tende a ser mais um ano de ótimos resultados. Se você quer ter a ajuda de um analista profissional, com um grupo exclusivo no WhatsApp, com alertas de compra e venda, mais aulas ao vivo todos os meses, o link está na descrição aqui desse vídeo. Por menos de R$1 por dia, você já se torna assinante da minha carteira recomendada. Deixa aqui nos comentários o que você achou de todas essas notícias envolvendo o mundo dos fundos imobiliários. Até o próximo e até mais.